Olá pessoal, tudo bom? Tudo jóia com vocês? Sejam bem-vindos ao canal ConectaBio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 16 do Enem 2009 da prova azul. Bom pessoal, essa é uma questão de genética que fala sobre o fluxo de informação genética desde uma molécula de DNA para uma molécula de proteína, que é o seu produto final. Vamos ao enunciado da questão. A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes denominadas A, B e C. São essas aqui que está sendo mostrada no esqueminha. Bom, pessoal, então aqui o que a gente pode observar desse esquema? Aqui nós temos uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA sofre replicação. E o que é a replicação? A replicação é quando o DNA faz cópias de si mesmo. Ou seja, a replicação vem de réplica, fazer cópias de si mesmo. Essa replicação é feita de forma semi-conservativa. O DNA também pode transcrever a sua informação para uma molécula de RNA. Esse processo a gente chama de transcrição. Então, o que é a transcrição? É a conversão da informação genética de uma molécula de DNA para uma molécula de RNA. Um outro evento que é demonstrado aqui nesse modelo é a tradução. E o que é a tradução? A tradução nada mais é do que a síntese de proteína. A conversão de uma molécula de RNA mensageiro, tá? O RNA mensageiro final, maduro, em proteínas, certo? E aqui nós observamos que esse RNA mensageiro ele está dando origem a 3 proteínas. E como isso é possível? Como eu posso ter de um RNA mensageiro mais de uma proteína? Isso é explicado pelo processo chamado de splicing alternativo. Nós temos o splice convencional, em que eu tenho o RNA sendo convertido em uma única proteína, e nós temos também o splice alternativo, em que eu tenho um RNA mensageiro que pode dar origem a mais de uma proteína. Então, como é que acontece esse splice alternativo? Primeiramente, quando o RNA ele transcreve a sua informação para uma molécula de RNA, esse RNA ainda não é o RNA final. Nós temos um pré-RNA mensageiro, ou seja, um RNA mensageiro imaturo ainda, não pronto para ser traduzido em proteína. Então, primeiramente, a gente tem o pré-RNA mensageiro, tá? Pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro, ele é composto por bases nitrogenadas, né? Por um conjunto de bases nitrogenadas. Esse conjunto de bases nitrogenadas, ele está organizado em regiões chamadas de exons e introns. Quem são os exons? Os exons são as regiões do RNA mensageiro, né? Essa informação que veio lá do DNA, lá do gene presente no DNA, são as regiões expressas. Lembrem, EX, né? Exon vem de região expressa, região que será codificada. E os introns são as regiões não expressas, regiões que não serão codificadas. Então, o RNA mensageiro inicial, né, o primário, ele apresenta exons e introns. Aqui mais um exon, eu estou desenhando os exons em cores diferentes, vocês já vão entender por quê. Mais uma vez aqui um intron, e por fim vou fazer um exon em azul. Então aqui eu tenho o RNA mensageiro inicial, né? Primário, o pré-RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, ele é processado. Ele é modificado para formar o RNA mensageiro maduro. Aqui, o RNA mensageiro maduro. Para formar o RNA mensageiro, os introns têm que ser removidos, né? Eles têm que ser retirados daqui. Esse processo, né, esse fenômeno é chamado de splicing. Então, o splice nada mais é do que a remoção, a retirada dos introns, deixando apenas as regiões codificantes, as regiões expressas, que são os exons. Então, agora eu vou formar aqui o meu RNA mensageiro maduro, apenas com as regiões que serão codificadas, né? Regiões que serão utilizadas para produzir a proteína. Então, removo os introns, vou deixar apenas os exons. Então, aqui o vermelho, o verde e o azul. Então, aqui eu já tenho o meu RNA mensageiro pronto. Daqui, eu vou ter
a leitura desse RNA mensageiro pelo ribossomo, que é uma organela importante presente na célula, que é responsável pela síntese de proteína. O ribossomo vai ler o RNA mensageiro formando a proteína, certo? Vou colocar aqui a proteína. Chamar aqui de proteína X, certo? Porém, eu posso fazer modificações aqui na ordem, alterar a ordem desses exons, formando novos RNAs. E se eu tiver um novo RNA, consequentemente, eu vou ter uma nova proteína, porque se eu altero a ordem dos exons, eu estou alterando também a ordem das bases nitrogenadas que compõem esse RNA mensageiro. Vou fazer um exemplozinho aqui para vocês. Eu vou inverter essa ordem aqui, vou colocar o azul para frente e vou colocar o vermelho, o exon vermelho para trás. Vamos ver como é que vai ficar. Exon azul, exon verde e o exon vermelho. Então, concordam comigo que aqui eu já tenho um outro RNA mensageiro? Por que isso é possível? Porque, além do splice convencional, em que eu removo os introns e uno os exons existentes na ordem que eles se encontram, eu posso remover os introns e embaralhar os exons. Eu posso fazer um rearranjo, uma recombinação desses exons, formando novos RNAs mensageiros, tá? Eu posso fazer também assim, deixar apenas o exon vermelho e o exon azul. Eu removi o exon verde, então eu vou ter uma nova proteína? Com certeza eu terei uma nova proteína, tanto aqui quanto aqui, tá? Então, digamos aqui que eu vou ter a proteína Y e aqui a proteína Z, certo? Então, observem que a partir de um único pré-RNA mensageiro que veio de lá do gene presente no DNA, eu vou ter variantes de proteína, vou ter várias proteínas através de um fenômeno chamado de splicing alternativo. Então, a formação desses RNAs mensageiros que deram origem a proteínas diferentes, eu chamo de splicing alternativo. Certo, gente? Deu para entender? Então, vamos analisar agora as alternativas. Vamos ler primeiro o comando, né, que a gente ainda não leu. Vamos para o comando. Depreende-se do modelo, desse modelo aqui, que o enunciado apresentou para a gente, que, alternativa A, que a única molécula que participa da produção da proteína é o DNA? Não. Nós temos também o RNA mensageiro, nós temos a enzima RNA polimerase, né, que vai ler o DNA e transcrever o DNA em RNA. Nós temos o ribossomo, nós temos o RNA transportador, então não é apenas o DNA, nós temos outras moléculas importantes que irão participar da produção da proteína. A alternativa A está errada, descartada. Vamos para a alternativa B. O fluxo de informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional, ou seja, vai do DNA sempre até chegar à proteína? Não, se a gente for atentar aqui para o modelo, a gente observa que o DNA ele pode ser transcrito em RNA, né, que é essa forma mais convencional, porém, existe uma exceção em que o RNA também pode ser convertido em DNA. Por isso, nós temos essa seta aqui em dois sentidos. Onde isso acontece, professora? Isso acontece em alguns vírus da família Retroviridae. Os retrovírus, eles apresentam uma enzima chamada de transcriptase reversa, que é capaz de transcrever uma molécula de RNA para uma molécula de DNA. Então, o fluxo de informação ele não é unidirecional, ele pode sim ser bidirecional, ok? Vamos para a alternativa C. B também está incorreta. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição, né, esse processo aqui de DNA para RNA, são as proteínas. Não, as proteínas nem aparecem aqui no processo de transcrição. As proteínas são produtos da tradução, certo? Então, as fontes de informação ativas durante o processo de transcrição não são as proteínas, e sim o gene presente no DNA e o próprio RNA mensageiro. Ok? Então, a alternativa C também está incorreta. Vamos para a alternativa D. É possível obter diferentes variantes, ou seja, várias formas, né, de proteína, a partir de um mesmo produto de transcrição? Com certeza. Quem é o produto de transcrição? O RNA. No modelo mesmo, a gente observa que o RNA ele pode ser traduzido, né, para várias proteínas, né? Ele pode formar várias proteínas através de um evento, de um processo que a gente verificou aqui no nosso esqueminha chamado de splicing
alternativo, em que eu vou rearranjar os exons presentes no meu pré-RNA mensageiro. Então, observe aqui, só relembrando, o splice é a remoção dos intros, deixando apenas os exons, que são as regiões expressas, as regiões codificantes. Quando eu removo os intros, eu uno os exons, formando o meu RNA mensageiro maduro, final, pronto para ser lido pelos ribossomos e ser convertido em uma proteína. Esse é o splice convencional aqui, em que eu formei a proteína X. Porém, eu posso ter um splice diferenciado, chamado de splice alternativo. E no splice alternativo, eu posso recombinar os exons, formando RNAs mensageiros diferentes. Logo, eu vou ter como consequência a produção de proteínas diferentes, como a proteína Y e a proteína Z. Então, a alternativa D, que diz que é possível obter diferentes variantes, formas proteicas, a partir de um mesmo produto de transcrição, isso é verdade, certo? Tanto aqui no esquema da questão, quanto no esqueminha que eu mostrei para vocês, onde a gente observa o splicing alternativo. Então, a alternativa D é a nossa alternativa correta, D de DNA. Mas vamos para a alternativa E. A molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples linearizadas? Não. O modelo que a questão pede para a gente se direcionar mostra o DNA, mas não mostra o formato desse DNA. Mostra aqui, uma seta curva, mas essa seta curva é para representar a replicação, que diz que o DNA ele é formado a partir de uma molécula de DNA. Então, DNA formando DNA, certo? Então, o modelo não mostra o formato das moléculas, nem de DNA, nem de RNA e nem das proteínas. Mas a gente sabe que existe, uma exceção em que uma molécula de DNA pode ter o formato circular. Isso lá nos procariotos, lá nas bactérias, certo, gente? Então, só confirmando aqui, a nossa alternativa correta é a alternativa D de DNA. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, se vocês gostaram dessa questão, se vocês gostaram dessa resolução, não esqueça de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam ser notificados quando eu postar novos vídeos. E se puderem, se possível, compartilhe esse material, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, para que eu possa continuar gravando cada vez mais e mais vídeos para ajudá-los nessa batalha que é passar no vestibular. Tá, pessoal? Se puderem também, deixa um comentário aí, que eu vou ter um prazer de responder a todos vocês. Certo, pessoal? Então, tchau, tchau. Até a próxima. Até mais vezes.